Oi, tudo bem com vocês? Resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre um assunto muito comentado, muito pedido e muito que eu vejo muita demanda também no consultório, que é sobre a ansiedade, que é uma emoção que é algo natural do ser humano. Todos nós sentimos ansiedade em alguma medida, mas claro que existem pessoas que sentem mais ansiedade do que outras. E é importante que a gente possa avaliar se essa ansiedade ela mais nos ajuda do que nos atrapalha. Então, no caso assim, né, quando me dizem assim, Tamires, eu quero parar de me sentir ansioso, né, ansiosa, isso não vai acontecer, né, já de antemão, né, já adianto, assim, porque a ansiedade ela é super importante para nossa sobrevivência de alguma forma, porque nós planejamos as coisas, nós pensamos um pouco no futuro, né, para minimamente nos organizarmos para que as coisas funcionem, mas é claro que existe a ansiedade disfuncional e aí sim é aquela ansiedade que mais atrapalha, né? Que é aquela ansiedade que muitas vezes até paralisa a pessoa, ela evita situações, ela não consegue agir e essa ansiedade ela é mais prejudicial. Então, para nós avaliarmos se essa ansiedade ela tá ok ou não, é importante ver a frequência com que ela aparece na sua vida, a intensidade, o que você faz com essa ansiedade, como que você funciona quando ela entra em ação. Porque naturalmente a ansiedade eu digo sempre que ela é a prima do medo, né? As duas andam muito juntas, mas às vezes né, os nossos sintomas corporais, inclusive, eles vêm à tona quando nós estamos ansiosos e isso pode mais nos prejudicar, então dá falta de ar, palpitações, sudorese, falta de concentração e um monte de sintomas, né, que faz com que o nosso corpo haja para um perigo. Só que o que acontece? Quando, na maioria das situações, não existe um perigo real, existe um perigo imaginário, né? Mas digamos que o nosso corpo, né, ele não consegue identificar o que é pensamento e o que é realidade. Então, se eu penso que uma coisa ela é muito perigosa, vai dar errado, né? Então, aqueles pensamentos assim de e se acontecer isso? E se eu ficar pobre? E se eu morrer? E se eu tomar um fora? E se eu passar vergonha? É como se o nosso corpo interpretasse aquilo como um grande perigo e logo nós temos sintomas que fazem com que a gente possa reagir diante de uma situação de perigo. Então a gente tem o seguinte, dentro da terapia cognitivo-comportamental nós temos uma linha de raciocínio que nós usamos bastante para a gente compreender a nossa ansiedade, que começa com a situação, né? Então essa situação que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo? E essa situação gera um pensamento que é a interpretação, é o que eu penso a respeito daquela situação. E essa interpretação gera uma emoção e essa emoção gera um comportamento. Vamos supor, vamos tentar encontrar um exemplo aqui. A situação em que a pessoa ela vai apresentar um trabalho para as outras pessoas. Então, a situação é essa. Se ela pensar, vai me dar branco, eu não vou conseguir, vai ser ruim, vão rir de mim, isso faz com que o corpo ele interprete isso como uma situação perigosa. E isso vai fazer com que essa pessoa sinta o quê? Ansiedade, né? Porque ela está antecipando um problema que não aconteceu ainda, mas na cabeça dela é como se aquilo já estivesse acontecendo e aquilo ali seria terrível. E aí o que acontece? Ela pode ter um comportamento de acordo com essa ansiedade e às vezes pode ser, por exemplo, evitar ir, não vai na apresentação, ou ela chega lá na hora, tá muito ansiosa e começa a gaguejar, enfim, mas porque ela não tem competência? Não, é porque ela estava ansiosa e o corpo dela estava reagindo como se ela estivesse realmente num perigo. Então é muito importante que a gente possa avaliar, assim, principalmente aquelas perguntas, aquelas perguntas não, aqueles pensamentos que a gente tem que já começa com e se? Ah, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então quando nós estamos ansiosos, eu costumo dizer que é como se a gente entendesse que a nossa capacidade de enfrentamento da situação, ela é muito menor do que o problema em si.
E às vezes no enfrentamento da ansiedade a gente precisa exatamente compreender que a gente vai conseguir lidar com aquela situação, por pior que aquela situação seja, né, eu vou conseguir resolver aquele problema, eu vou conseguir passar por aquilo ali e que depois as coisas vão ficar bem. Então é um pouco isso, né, de entender também né, ao respeito da sua própria capacidade. E também tem um outro ponto que eu acho bem legal da gente entender que a gente não tem como ter certeza das coisas, né? Por mais que a gente fique ruminando, por mais que a gente fique pensando a respeito do que pode acontecer como uma forma de controlar a situação, a verdade é que a gente não tem como controlar situações. Então, às vezes, a ansiedade também, ela vem porque a gente quer controlar, né? E o ponto-chave é aprender a lidar com a incerteza, aprender a lidar com o fato de que o mundo, de que as coisas, de que a vida, ela é um combo de incertezas que a gente não vai conseguir controlar, mesmo que a gente tente por né, o mais possível controlar as situações, as variáveis, o que eu vou fazer se isso acontecer, eu já vou estar preparada e tal. E a verdade é que não vai acontecer, que por mais que também eu pense muitas coisas, não necessariamente aquilo que eu pensei é o que vai acontecer de fato. Então, enfim, tem algumas estratégias assim para a gente poder pensar a ansiedade, e essas duas são as mais que eu considero mais relevantes, certo? Mas eu volto aqui para falar sobre ansiedade novamente, tem mais coisas para passar para você sobre isso. Então, na próxima a gente se vê de novo e aí eu comento um pouquinho mais sobre a ansiedade, certo? Até o próximo vídeo.